Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior. Atividade essa que abordava o conceito de circunferência, círculo e arco de circunferência. A primeira questão da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, dizia que um ciclista de uma prova de resistência ele deve percorrer 500 km em torno de uma pista circular de raio de 200 metros. O número aproximado de voltas que esse ciclista deve dar é igual a quanto? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai calcular inicialmente o comprimento da circunferência dessa pista. Quando eu calcular o comprimento da circunferência dessa pista, a gente vai estar descobrindo quando o ciclista dá uma volta completa, qual a distância que ele percorre. Sabendo a distância que ele percorre em uma volta completa, no final a gente vai pegar a distância total, que são 500 km, e dividir por valor equivalente a uma volta, para então a gente saber a quantidade de voltas que esse ciclista tem dado. Vamos lá então, né? Então vamos fazer esse cálculo primeiro aí da distância equivalente a uma volta completa nessa pista. Para isso eu vou pegar a fórmula do comprimento da circunferência, que nós sabemos que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Vamos então substituir os valores. Então vai ficar 2π vezes o raio, que é de 200 metros. Quando eu pegar 2π vezes 200, dá 400π. Se nós temos um comprimento de 400π, o que eu faço então agora? Eu vou lembrar que o π vale aproximadamente 3,14. Então o comprimento ele fica 400 multiplicado por 3,14, que vai dar 1.256. Então o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que quando eu completo uma volta nessa pista, eu percorro 1.256 metros. Como a gente quer saber quantas voltas serão necessárias, então eu vou inicialmente pegar a distância total, que é de 500 km, transformar essa distância total em metros. 500 km são 500.000 metros. Por que eu tenho que transformar em metros? Porque o comprimento da circunferência, uma volta nessa pista, está em metros. Então a distância total eu tenho que colocar em metros também, para eu poder ter unidades iguais. Bem, sabendo que a distância total é de 500.000 metros, eu pego agora 500.000 metros, dividido por 1.256 metros, que é o comprimento de uma volta. 500.000 dividido para 1.256 vai me dar, então, 398 voltas. Como a questão pergunta aproximadamente, valor aproximado, nós sabemos que 398 está muito próximo de 400 voltas. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. A segunda questão da VUNESP de São Paulo. Uma certa curva de rodovia tem um formato de um arco de circunferência. Se em tal curva o raio mede 150 metros e o ângulo alfa mede 90 graus, qual o comprimento desta curva em metros? É uma questão bem simples, é só a gente lembrar que como essa curva tem um formato de um arco de circunferência, calcular o comprimento dela equivale a calcular o comprimento desse arco de circunferência. Para isso, vamos lembrar de que o raio é de 150 metros e que o ângulo alfa é de 90 graus. Então, desse modo, a gente pega a fórmula do comprimento do arco de circunferência, lembrando que o comprimento é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus, e aí nós vamos substituir os valores. Então, o comprimento fica 2π vezes o raio de 150 metros vezes o ângulo alfa de 90 graus, tudo isso sobre 360 graus. Nesse momento, eu vou então simplificar. Para isso, eu faço o seguinte: 2 vezes 90 dá 180. Então, eu corto 2 vezes 90, eu simplifico com o 360. 360 dividido para 180 dá 2. Então, embaixo da fração vai ficar um 2. E como eu simplifiquei o 2 vezes 90 pelo 180, em cima da fração vai sobrar apenas 150π. Então, nós temos que o comprimento é 150π dividido para 2. Vamos lembrar que 150 dividido para 2 dá 75. Dessa forma, o comprimento dessa curva é 75π. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14. Então, nós teríamos 75 multiplicado por 3,14, que dá 235,5 metros. Desse modo, nós temos uma curva que tem 235,5 metros de comprimento, e a resposta correta é o item A.
A terceira questão da FUVEST. Considere um arco AB de 110 graus numa circunferência de raio 10 centímetros. Considere a seguir um outro arco A'B' de 60 graus, numa circunferência de raio 5 centímetros. Dividindo-se o comprimento do arco AB pelo comprimento do arco A'B', os dois arcos aí medidos em centímetro. O que a gente obtém? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inicialmente calcular o comprimento do arco AB, depois eu calculo o comprimento do arco A'B' e no final eu pego esses dois comprimentos e divido, que é o que a questão está pedindo. Bem, então para a gente fazer isso, eu vou chamar de C1 o comprimento do arco AB e de C2 o comprimento do arco A'B', só para a gente diferenciar as duas coisas. Com isso a gente vai ter o seguinte: para o arco AB, o comprimento C1 vai ser 2π vezes o raio vezes α sobre 360 graus, que é, na verdade, a fórmula do comprimento do arco de circunferência. Então fica 2π vezes o raio do arco AB, que é de 10 centímetros, vezes o ângulo central do arco AB, que é de 110 graus, sobre 360 graus. O que eu fiz aqui? Inicialmente eu cortei o zero do 10 com o zero do 360. Então, no lugar do 360, sobrou 36. Em cima ficou 2π vezes 1 vezes 110, que dá 220π. Cancelei também os símbolos de grau e a gente obteve C1 como sendo 220π sobre 36. Peguei então essa fração, simplifiquei ela por 2 e aí a gente encontra que o comprimento do arco AB ele vai ser 110π sobre 18. Dá para a gente simplificar mais, mas para facilitar a divisão eu vou deixar nesse ponto aqui mesmo. Em seguida, eu vou calcular o comprimento do arco A'B'. Então, para isso, eu peguei a fórmula do comprimento de arco e nós vamos substituir os valores. Vamos lembrar que para o arco A'B', nós vamos ter um raio de 5 centímetros e nós vamos ter um ângulo central α de 60 graus. Substituídos os valores, o que eu faço em seguida, né? Eu vou simplificar. Vamos lembrar que 2 vezes 5 dá 10. Então, eu corto o 10 com o zero do 360. Desse modo, no lugar do 360, vai ficar 36. E como eu cortei o 2 vezes 5, né, que é 10, sobrou em cima 60 vezes π, ou π vezes 60, que dá 60π. Cancelei também os símbolos de grau, então a gente tem que C2 é 60π sobre 36. Vamos simplificar essa fração por 2, e aí a gente obtém que o comprimento será 30π sobre 18. Bem, então nós temos aí os dois valores. O comprimento do arco AB é 110π sobre 18 e o comprimento do arco A'B' é 30π sobre 18. Como a questão pede a divisão entre esses arcos, né, nós vamos pegar um arco e dividir pelo outro. Então você vai pegar o 110π sobre 18 e dividir por 30π sobre 18. Divisão de fração repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, mas também a gente pode fazer o seguinte: como as duas frações possuem denominador 18, a gente pode cortar o denominador 18 e aí vai ficar 110π sobre 30π. Aqui eu posso cortar os π's e além disso a gente pode cortar os zeros de cada parte da fração. Quando eu corto o π e corto os zeros, então a gente obtém que C1 sobre C2 é 11 sobre 3. Dessa forma, então, a razão entre o comprimento desses arcos é 11 sobre 3 e a resposta correta, então, seria o item C. A questão 4 da Mackenzie de São Paulo. Um veículo percorre uma pista circular de raio 300 metros com velocidade constante de 10 metros por segundo, isso, claro, durante 1 minuto. Dentre os valores abaixo, o mais próximo da medida em graus do arco percorrido é quanto? Vamos pensar o seguinte: nós observamos aí a questão e a gente pode perceber que se a velocidade do veículo é de 10 metros por segundo, isso quer dizer que a cada segundo ele percorre 10 metros. Então, como ele percorreu nessa pista durante 1 minuto, em 1 minuto, que são 60 segundos, ele vai percorrer 600 metros.
Desse modo, essa distância que ele percorre é o comprimento do arco de circunferência. Então, a gente percebe que o comprimento desse arco de circunferência é de 600 metros. Além disso, o que a gente pode perceber? A questão me falou o raio desse arco de circunferência. A questão me diz que o raio desse arco de circunferência é de 300 metros. Então, nós temos o comprimento do arco e nós temos o raio desse arco. Quero saber qual é a medida do ângulo central alfa em graus. Para isso, eu pego a fórmula do comprimento de arco, aquela que nós já conhecemos. O comprimento de um arco é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. E nós vamos substituir os valores. O 600 é o valor do comprimento, é igual a 2π vezes o raio, que é 300, vezes o alfa, que eu quero descobrir, sobre 360 graus. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar. Observem que 2 vezes 300 dá 600. Então, a gente simplifica o 600 e o 2 vezes 300 por 600. Ao simplificar o 600 por 600, vai ficar 1 igual. Corto 2 vezes 300 e vai sobrar no numerador da fração π vezes alfa, sobre 360 graus. O que eu faço então aqui? Eu faço produto dos meios pelos extremos. Ao fazer produto dos meios pelos extremos, 1 vezes π vezes alfa dá π vezes alfa igual a 1 vezes 360, que dá 360. Eu agora pego o valor do π, que está multiplicando, passo dividindo. Então, a gente tem que o alfa será 360 graus dividido por π. Nós sabemos que o π vale aproximadamente 3,14. Então, esse ângulo central alfa será 360 dividido para 3,14, que vai dar, então, 114,6 graus. Como a questão pede um valor aproximado, então se o ângulo alfa é de 114,6 graus, isso vai me dar então um ângulo de aproximadamente 115 graus e a resposta correta seria então o item B. A questão 5 da Unopar do Paraná. O valor em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, quando o relógio marca 7 horas, é quanto? Imagine um relógio marcando 7 horas e aí você observa o menor ângulo entre esses dois, certo? Eu quero saber qual é a medida desse menor ângulo. O que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que a volta completa, seja na circunferência, seja no mostrador do relógio, que é uma circunferência também, essa volta completa ela equivale a 360 graus. E claro, esses 360 graus, eles ficam divididos em 12 horas, porque o mostrador do relógio ele marca 12 horas. Desse modo, a gente vai ter 12 ângulos iguais, cada ângulo equivalente a 1 hora, em que vai ficar dividido o mostrador desse relógio. Com isso, se eu pegar 360 dividido para 12, a gente vai obter 30. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ângulo entre 2 horas consecutivas, lá no mostrador do relógio, é um ângulo de 30 graus. Ok, sabendo dessa informação preciosa, a gente observa agora que às 7 horas, um dos ponteiros está no 7 e o outro ponteiro está no 12. Entre o 7 e o 12, nós temos aí um intervalo de 5 horas. O menor intervalo, o menor ângulo entre 7 e 12 é um ângulo equivalente a 5 horas. Agora é só pensar o seguinte, se cada hora equivale a 30 graus, para eu descobrir quanto é que equivale o ângulo das 5 horas, é só pegar 30 vezes 5. Quando eu fizer 30 vezes 5, a gente vai obter 150 graus. Com isso, o ângulo entre os ponteiros, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, quando o relógio marca 7 horas, é um ângulo de 150 graus e o item correto é o item D. A 6ª questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Terra pode ser representada por uma esfera cujo raio mede 6.400 km. Na representação abaixo está indicado o trajeto de um navio do ponto A até o ponto C, passando pelo ponto B. Você percebe pela imagem que o navio vai em linha reta do ponto A ao ponto B. Quando chega no ponto B, ele dá um giro de 90 graus e segue também em linha reta até o ponto C. Qualquer ponto da superfície da Terra tem suas coordenadas marcadas da forma XY,
onde o x representa a longitude e o y representa a latitude. As coordenadas dos pontos A, B e C estão indicadas na tabela a seguir. Então, quando você olha a tabela, você vai perceber que o ponto A ele tem 135 graus de longitude e tem 0 grau de latitude. O ponto B tem 135 graus de longitude e 60 graus de latitude. E o ponto C tem 90 graus de longitude e 60 graus de latitude. A partir dessas informações, considerando π igual a 3, a distância mínima em quilômetros a ser percorrida pelo navio no trajeto A, B, C é igual a quanto? Então, o que nós queremos? Nós queremos saber qual é a distância mínima que esse navio percorreu quando ele fez esse trajeto do A passando pelo B até o C. Vejam o seguinte, esse trajeto do navio, na verdade, ele está percorrendo um pedaço na circunferência terrestre, um pedaço na esfera terrestre. Como ele está percorrendo um pedaço da esfera terrestre, a distância percorrida pelo navio ela pode ser considerada um arco de circunferência. A gente teria um arco de circunferência de A até B e outro arco de circunferência de B até C. No entanto, uma coisa que a gente pode observar aqui é que se eu considero o raio da Terra constante, então a gente pode juntar esses dois arcos, o arco AB e o arco BC, juntar os dois arcos em apenas um. Porque você vai ter dois arcos com o mesmo raio, esses dois arcos com o mesmo raio, para efeito de cálculo, a gente pode considerar como apenas um raio. Ok, a partir dessa informação, o que nós vamos pensar? A gente vai avaliar a tabela. Por exemplo, de A até B, percebam que só muda a latitude. De A até B, a longitude se mantém constante, em 135 graus, e a latitude ela aumenta de 0 a 60. Isso quer dizer que de A até B, esse navio vai andar 60 graus de latitude. Ou seja, ele vai andar um arco de 60 graus. Vai andar um arco de circunferência equivalente a um ângulo central de 60 graus. Ainda observando a tabela, a gente percebe que de B até C, nós vamos ter agora que a latitude se mantém em 60 graus, mas a longitude diminui. A longitude diminui de 135 para 90. Se a longitude diminui de 135 para 90, ela está diminuindo 45 graus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse navio andou 45 graus, isso no sentido da menor longitude, diminuindo a longitude, mas ele andou um arco de 45 graus sobre a esfera terrestre, sobre a circunferência que compreende a esfera terrestre. Beleza. O que a gente pode imaginar agora? Se de A até B é um arco de 60 graus e de B até C é um arco de 45 graus, como eu disse agora há pouco, a gente pode juntar esses dois arcos, porque o raio da esfera terrestre eu estou supondo constante. Juntando então 60 com 45, a gente obtém um arco de 105 graus. Esse vai ser o meu ângulo alfa. Nós temos aqui um ângulo alfa de 105 graus. Como eu quero saber a distância percorrida pelo navio, basta que a gente calcule então o comprimento desse arco de circunferência equivalente a um ângulo central de 105 graus. Para isso, então, a gente vai pegar a fórmula do comprimento do arco de circunferência, lembrando que o raio dessa circunferência equivale ao raio da esfera terrestre, que é 6.400 graus, e o ângulo central alfa equivale a 105 graus, que é juntando aí os arcos AB e BC. Bem, feitas as substituições, eu vou pegar 2 vezes 6.400 multiplicado por 105 dividido para 360. Quando nós fizermos esses cálculos, vai dar aproximadamente 3.733,3. Repete o π. Lembrando que eu cortei os símbolos de grau, Então, nós temos que o comprimento é 3.733,3 π. Beleza, mas a questão manda considerar o π aproximadamente igual a 3. Então, esse comprimento, que é a distância percorrida pelo navio, vai ficar 3.733,3 vezes 3. Multiplicando os valores, nós encontramos 11.199,9 km. Bem, nós temos uma distância de 11.199,9 km.
Lembrando que a questão pede uma distância aproximada, e aí você olha para os itens e percebe que o item mais próximo desse resultado é o item que tem 11.200 km. Desse modo, então, a resposta correta é o item A. E com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava os conceitos de circunferência, círculo e arco de circunferência.